planeta Terra todo. Nós já estamos ao vivo. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. A Web Rádio Estação da Luz tem um apoio todo especial da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e todo o movimento espírita do Rio Grande do Norte. E na Web Rádio, de domingo a domingo, todo dia às 19 horas, nós temos um estudo. E hoje, e também o programa Estação da Luz. E hoje nós temos um programa todo especial, porque o nosso irmão Edmundo César, lá de Portugal, lá de perto ali de Lisboa. Como é o nome da cidade, Edmundo? Seixal. Seixal, lá pertinho de Lisboa, vai fazer o programa conosco. E para brilhantar mais ainda, o nosso grupo de teatro Persona, né, Teatro Espírita Persona, vai estar aqui sendo representado pelo meu irmão Vieira, pela minha irmã e filha, desde pequenininha, Heloísa, e daqui a pouco também meu amigo Sandro Saraiva vai estar aqui com a gente, fazendo o programa. Eu quero primeiro, educadamente, como qualquer cavaleiro, primeiro dar boa noite a Heloísa. Obrigado, Heloísa. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, minha amiga. A gente que agradece. Boa noite a todos. Bem-vindos, participem, estejam com a gente hoje e nos outros dias também. Cada vez mais a gente agradece o espaço para poder falar sobre arte, os grupos que são daqui, do próprio Rio Grande do Norte, de Natal, e que possa ser uma noite agradável. Será agradável. Meu amigo Edmundo, como é que vai? Parece que já está quente aí em Portugal, parou o frio, foi? Boa noite, meu amigo. Boa noite, está começando o verão, estamos aqui firmes, firme e forte. Isso é bom. Meu amigo Vieira, deixa eu ligar aqui o seu microfone, para que você possa dar esse boa noite. Um boa noite que é meio musical, porque ser e dó tem duas músicas, não é isso? E aí quando tem caipó... duas notas. Do ser e dó, né? A gente já fala cantando naturalmente, né? Mas eu reforço as palavras de Heloísa. Meu efusivo boa noite para todos. E vamos seguindo. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma saída, eu vou deixar com vocês, porque de agora em diante é o grupo de teatro Persona que comanda junto com o nosso irmão Edmundo. Vocês prepararam vocês são muito organizados, isso a gente tem que ver. E a gente vai ficar aqui só se deliciando. Então, Heloísa, comando de agora em diante, daqui a pouco a gente volta. Pode deixar, gente. Então, para a gente dar início, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Peço que todos mentalizem, serenem o pensamento, de tudo que foi agitação esse dia. E comecemos. Que nossos amigos, tanto encarnados como desencarnados, possam estar nos ajudando, sempre nos auxiliando, e que possamos sempre fazer o melhor que há em nós, e que possamos abrilhantar essa noite de hoje. Que assim seja. Então, pronto, gente, para a gente iniciar também, a gente vai passar para o amigo Vieira, e ele vai falar sobre uma trova bem bacana, interessante. Fica à vontade, Vieira, para iniciar. Certo. Pronto, dando continuidade, né? Nada melhor do que começar com uma trovazinha espírita, do espírito Lucano dos Reis, né? Psicografado por Chico Xavier, no livro Rosas do Amor. Trovas do Reconforto. Dificuldades e provas? Põe a tristeza de lado. Muita aflição do caminho é socorro disfarçado. Perdeste? Não te lamentes. Cessa o pranto em que te esgotas. A ciência de vencer aprende-se nas derrotas. O fracasso não existe se o trabalho não te cansa. Só não existe vitória onde se perde a esperança. Injúrias e humilhações fica nas regras do amor. Onde o perdão rege a vida, o vencido é o vencedor. Sofrimento quando chega, furtando-te sonho e paz, é bênção que o céu envia para saber como estás. E assim eu devolvo a palavra para Heloísa, para a gente poder ler um pouco do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No caso, Elô, você quer que eu leia? Então, pronto, já está aqui na agulha, então eu vou ler o Evangelho.
A gente escolheu o capítulo 1, a parte 8, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser contemplados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência das relações, nossa luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Muito bacana a leitura inicial. A gente vai fazer um breve comentário como para dar início e o Edmundo poder falar e comentar o assunto de hoje. Muito interessante, isso me lembra muito uma aula de evangelização que uma das evangelizadoras falou sobre como se o espiritismo fosse um pássaro. Tinha a asa da moral, a asa da ciência para balancear esse voo, para ter esse equilíbrio. Então, isso está mais que claro também na passagem dessa introdução do Evangelho, o quanto a gente precisa andar junto, o quanto a gente precisa caminhar ainda muito para poder ter esse equilíbrio entre o que a gente tem como ciência, o que a gente estuda na ciência e o que a gente tem como na nossa doutrina, a moral, o religioso também. Pois é, gente, então, se a gente quiser, todas as palavras agora, fica à vontade, Edmundo, agora é seu momento. Vamos lá, meu não, é nosso aqui do nosso bate-papo. Bacana, gente, boa noite quem estiver ouvindo
pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz. Gostei do slogan. E quem estiver acompanhando pelo Facebook, um prazer nosso estar aqui para lembrar de André Luiz, né? O que ele coloca sobre arte é tão interessante. A obra de André Luiz, né? André Luiz começa com O Nosso Lar e tem uma série de livros, né? E a grande contribuição que André Luiz faz para a gente é trazer o ponto de vista da espiritualidade a respeito do mundo espiritual, né? Isso é a contribuição que ele dá diante da obra de Kardec, né? Da ampliação do que os livros básicos colocaram sobre a vida no mundo espiritual, as consequências de nossas ações, né, no mundo físico. E nos livros dele sempre tem alguma coisinha de arte. Normalmente a gente pensa assim, quem já leu vai inevitavelmente lembrar de Campo da Música, né, Em Nosso Lar. Mas o Campo da Música é um momento onde André Luiz fala o Campo da Música dentro da colônia espiritual Nosso Lar, e de repente tem alguém ouvindo que está começando ainda os seus estudos espíritos, ainda não teve a oportunidade de ler a obra de André Luiz. Nosso Lar é o primeiro livro onde ele descreve como ele chega no mundo espiritual. Nosso Lar é o nome de uma cidade na espiritualidade, né? E ele descreve que lá tem uma região, um local dentro da cidade, onde os espíritos ali vão ouvir música. E há todo o tipo de diversidade da música está presente ali no campo da música. Mas mesmo em Nosso Lar ele fala da arte, da própria música, uma coisa tão singular, que são nos primeiros capítulos, se não me engano, no capítulo 3, que é na enfermaria. Ele diz que, ele descreve assim, a música invadindo a enfermaria onde ele foi socorrido. Ele está ali na enfermaria de um hospital mesmo. Mas a música, ele não diz assim, eu ouvi uma música no sistema de som, na caixa de som. Falou, a música invade o quarto. As notas melodiosas invadem o quarto como se fossem abelhas indo para uma colmeia. As abelhas indo para a colmeia são as notas musicais. Aquela música se materializa ali para ele e vem de um ambiente que é onde está se reunindo os funcionários, ou melhor, os trabalhadores do hospital estão se reunindo para a prece todos os dias às 18 horas que eles fazem na cidade, e eles se reúnem diante de um telão. Ele não descreve qual é esse nome, ele fala que parece uma coisa relativa ao cinema muito grande, porque essa é uma experiência que ele vive ali em 1920, 1930. Hoje, você falar um telão de um show, por exemplo, é algo comum para a gente, o telão de LED, né? Então ele vê aquela projeção cinematográfica, na verdade era a transmissão, como a gente está fazendo aqui, né? A transmissão do lado onde estavam fazendo a prece, as pessoas estavam ali assistindo e conectadas na sua vibração. E ele fala de efeitos visuais, e tem um momento, até para quem já leu, se quiser voltar ali no capítulo 3, nesse momento de Nosso Lar, que ele diz que o governador e os anciões, 72, se não me engano, os anciões que formam um grande conselho que administra, né, a cidade, são grupos responsáveis pelos ministérios ali daquela grande cidade. Eles, no momento da prece, de elevar o pensamento, de direcionar o pensamento para o mais alto, esse grupo canta. A música é utilizada para isso. E ele descreve, mais ou menos assim, como se das esferas superiores fossem respondidas, aquelas preces fossem devolvidas. Ouve-se melodia, a música é o que chega das esferas superiores. Então a troca de energia na prece entre os administradores de Nosso Lar, as esferas superiores, a troca de energia é feita materializada através da melodia, da música, e que no ambiente que ele está, que não é lá onde está fazendo a prece, aqui no auditório do hospital, que está vendo e acompanhando lá, no ambiente em que ele está, caem pétalas de flores, e quando ele vai tentar pegar essas pétalas, elas se desfazem em energia. Então, está acontecendo algo lá, que aqui nós estamos conectados, e essa energia está descendo sobre eles. Assim como nós temos uma conexão nesse momento
dar voz para quem está pela web rádio, ou dar imagem, quem está pelo Facebook, da imagem do som, né? A gente está ligado por energia, conectado mente a mente, e as energias passam e trocam entre a gente, e troca também entre a espiritualidade superior e nós, e para ele ali na descrição isso se materializa. O que eu trago para vocês aqui, para nossa conversa, são 2 momentos, além desse de introdutório, são 2 momentos em 2 livros diferentes. No livro Obreiros da Vida Eterna e no livro Ação e Reação. No livro Obreiros da Vida Eterna, é interessante, porque esse livro, ele descreve, se você não leu ainda e ficar curioso, sabe o que ele descreve? O André Luiz participando de uma equipe que vai ao plano físico acompanhar desencarnações. Eles acompanham o processo de desligamento de diferentes pessoas em diferentes situações, vítimas de eutanásia. Ele descreve o que acontece com o espírito e a ligação com o corpo, que é dificultada em função do processo que aconteceu a eutanásia, a desencarnação numa idade avançada, a desencarnação de pessoas que já tinham uma espiritualidade, outras não. Ele faz um painel muito interessante de como é esse processo físico, né, do corpo, da ligação com o corpo espiritual e do desprendimento do espírito, de como é sob o olhar da espiritualidade, como é essa desencarnação. Tem um momento que é feito assim, eles vão para está próximo o momento da desencarnação de uma pessoa, e esse momento é adiado em função da prece que o neto dele faz, que é uma criança que pede um pouco mais de tempo para que eles possam, e esse neto tem uma elevação espiritual, para que eles possam ainda dialogar, ainda trabalhar o coração do avô, e é concedido pela espiritualidade esses meses, e eles participam dessa ação junto ao corpo físico do senhor, que está bem doente, vitalizando alguns centros de força. Aí é só spoiler para dar curiosidade, para ir lá ver o livro. Mas o livro começa com essa equipe se preparando para ir ao mundo físico. Então eles vão assistir uma palestra. Na verdade, não é uma palestra de divulgação, é um momento de troca, de sensibilização dos corações ali. Então vem alguém de fora, um convidado, um espírito de esferas mais altas. E o André descreve que quando chegou naquele local, antes de entrar no templo, né, que não era um centro espírita, não era uma igreja, era um espaço, né, de intercâmbio com a espírito, de troca, de diálogo, e como um ambiente de uma palestra do centro espírita, mas não era um ambiente religioso. Tinha esse nome de templo. E antes de chegar, ele já ouvia a música. E quando eles chegam, ele descreve que ali postado há uns lugares para as pessoas sentarem e assistirem à exposição, né? E ali há, nesse lugar da exposição, um coro cantando. Os espíritos, né, da colônia, os trabalhadores daquele ambiente, eles se organizavam, estavam cantando. Meu Deus, o que há de surpreendente em ter um coro no mundo espiritual? Porque não é só isso. Ele descreve de que eles estavam cantando, é feita a prece, e antes da exposição, antes da palestra, eles cantam uma canção. E essa canção, Servos Fiéis, se não me engano aqui, deixa eu só pegar aqui nos meus apontamentos, exatamente, Servos Fiéis, tem a ver com o tema que vai ser falado. E eles cantam, ele descreve que aquilo é bonito de ver e tal, mas que aquilo provoca neles uma mobilização da emoção deles. Emoção, sentimento em ação, essa que é o significado, né, da palavra emoção pelo dicionário. Então aquela canção, ela não está divulgando uma ideia, ela também tem esse resultado. Ali ela tem uma proposta, ela não está ali, aquele coro não está cantando para mostrar que sabe cantar, que o coro é muito afinado. Não é isso.
Eles estão ali, eles não estão cantando para mostrar que a música é muito bonita. Olha que obra de arte que eles fizeram, não é isso. Tudo isso passa também, isso também está contido naquela manifestação. Mas eles estão cantando por uma estratégia didática espiritual. Tem a ver com a sensibilização, com o movimento da emoção para a palestra. Eles se emocionam de ir às lágrimas, porque aquela vibração é mobilizada, e a vibração dentro do corpo deles. Meu Deus, o André Luiz inventou isso tudo? E Kardec? Kardec fala disso. Kardec coloca isso. Ele fala assim no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos ouvem, são sensíveis à música, questão 251. Ele faz essa pergunta. São sensíveis à música os espíritos? E os espíritos respondem sim, né? Mas olha, a outra pergunta interessante é a 249. Eles percebem os sons? Percebem. E como? Eles têm ouvidos para ouvir, os espíritos têm ouvido para ouvir o som, então se eu tirar o ouvido não vai ouvir, não. E os espíritos respondem no Livro dos Espíritos. Sim, percebem os sons, mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos. A gente sabe que o nosso som pelo ouvido, né, tem uma frequência, né? Acho que até 20 mil hertz, enfim, tem uma frequência que os nossos ouvidos ouvem. Certos animais eles ouvem outros sons, né? Eles têm um leque maior de percepção, então eles são capazes de ouvir sons que nós não ouvimos, né? Então os ouvidos dos espíritos eles têm um leque maior de vibração? Não. Acontece que os espíritos, os desencarnados, né, nós, no mundo espiritual, nós não ouvimos pelo ouvido, ouvimos pelo corpo todo, pelo perispírito, porque é uma percepção de todo o corpo espiritual. Olha que interessante. Então, aí voltando lá para Obreiros da Vida Eterna, então quando esse coro canta e mobiliza essa energia, mobiliza as energias dos espíritos que ali estão, e esses espíritos que fazem parte dessa equipe, que André Luiz faz parte, que vai visitar os espíritos encarnados, não são espíritos superiores. Eles têm uma coordenação de alguém mais esclarecido, mas são espíritos em aprendizado, porque no instante que eles observam, eles aprendem como se dá a desencarnação, eles podem auxiliar, e aquilo tem significado moral também na formação espiritual de cada um, né? Então a música, a arte está sendo usada aí nesse exemplo de Obreiros da Vida Eterna com uma função didático-espiritual. Olha que interessante, pode ficar de reflexão para a gente, para nós que fazemos arte na casa espírita. Por quê? Para mostrar que sabemos cantar, para mostrar que sabemos atuar, porque nós somos bons nisso que fazemos e temos mesmo que mostrar, é para divulgar o espiritismo com o objetivo primeiro. A divulgação do espiritismo faz parte desse contexto. O seu exercício como artista faz parte desse contexto. A construção de uma obra artística depurada, com qualidade estética, faz parte desse contexto. Mas talvez na casa espírita ela deva cumprir uma função didático-espiritual. Ela possa ser inserida no processo de educação da alma, do espírito, mais do que educação, de evangelização, né? De transformação da educação com o evangelho. Olha que múltiplas possibilidades se abrem para a arte. Não são palavras minhas, Allan Kardec fala isso quando, né, em 1860, entrevista o Alfred de Musset, registrado lá na Revista Espírita de dezembro de 1860. E ele faz essa reflexão, né? Que campo novo o Espiritismo abre à arte, né? Agora a gente pode compreender certas questões da arte que o Espiritismo nos traz, né? No Livro dos Médiuns ele registra a visita que ele faz a um teatro, né? Livro item 169, 170, quando ele fala dos médiuns videntes, ele fala disso, que ele vai a um teatro, que ele observa lá no palco, na plateia, a interferência dos espíritos, como eles dialogam, a transmissão de energias que vem dos espíritos para os artistas. Fica aí a dica, né? Eu acho muito interessante essa questão de Obreiros da Vida Eterna. Eu vou finalizar já, para a gente abrir a conversa, para não ficar só eu falando aqui. E aí eu vou ligar com uma outra coisa que eu prometi a vocês, que eram duas, que é no livro Ação e Reação.
No livro Ação e Reação, a equipe que o André Luiz faz parte vai visitar uma residência, e lá é recebida por um espírito chamado Paulino, o espírito, que acompanha um encarnado, que foi filho dele. Né? Os dois foram médicos. O Paulino foi médico e o filho também é médico, está encarnado. Então ele acompanha, e o André Luiz diz isso no livro, que ele inspira o filho na hora das cirurgias, na hora dos diagnósticos, ele contribui inspirando o filho. Olha que interessante. E o filho dele, ele tá lendo um livro no escritório dele, na biblioteca, e o Paulino intui ele para ele colocar uma música. E ele coloca uma música de Beethoven. E ele coloca a canção ali na eletrola, é esse o objeto que ele descreve. Né? Eu conheci a vitrola quando era pequeno, né? De botar o LPzinho, a eletrola que era aquele maior, enfim, era outra rotação, enfim, né? Se você sabe essas coisas, já viu eletrola e vitrola, você faz parte do grupo de risco, com certeza. E ele coloca a música de Beethoven. E a música ela tem variações porque ela foi composta descrevendo um campo. E lá ao longe vem nuvens escuras, formam as nuvens de chuva, tudo isso com os instrumentos. E aí vem os trovões, brum, brum, com os graves, né, com os tambores e os raios. Tudo isso é feito na canção, né, o compositor Beethoven construiu isso na harmonia, na melodia. Olha que interessante. E os desencarnados que estão ali, o encarnado está só ouvindo aquilo, curtindo aquela música, sentindo a vibração no corpo físico dele. Os desencarnados veem, sentem aqueles ambientes. O André descreve que é possível sentir, ver os pássaros, sentir o riacho que passa, o cheiro do campo, e aí vem a chuva, o trovão, os raios, e a água caindo, aos poucos a tempestade, depois passa a tempestade, ele ouve os passarinhos cantando após a tempestade. E o interessante é que ele descreve que, ao final, eles se despedem, no final do capítulo, se despedem, depois que ouvem aquela canção, e ao final eles se sentiam mais fraternos uns com os outros. Ou seja, aquela reação da emoção em Obreiros da Vida Eterna, o sentimento de quem estava assistindo em movimento, também foi provocada neles, que ele descreve em ação e reação, só que agora a música vinha do mundo físico, tinha um resultado semelhante. Então a arte que nós produzimos aqui no nosso mundo tem uma repercussão também na ambiência espiritual de quem está ali naquele ambiente do ponto de vista da espiritualidade. E aqui eu concluo o que eu tinha para dizer aqui de provocação. Não sei se vocês pensaram sobre isso, tem dúvida, alguém perguntou alguma coisa aí pelo Facebook. O que mais vocês que são artistas, aí o Vieira, a Heloísa e o Tavares, o artista da locução, querem contribuir dentro disso, fiquem à vontade. Essa é a minha contribuição para começar a conversa aqui hoje. O que eu mais gostei foi que você foi falando aí, eu fui vivenciando aqui os livros, porque eu li os livros e não tinha visto por esse aspecto, né? O campo da música eu não tinha visto, né? Por esse aspecto que eu fiquei assim, como é bom a gente sempre estudar, porque a gente sempre está aprendendo alguma coisa. É fantástico esse tal de espiritismo, não é isso, seu Vieira? É sim. Nós temos aqui já 3 perguntas. Pronto, vamos deixar o pessoal falar para depois. Pronto, eu queria perguntar, Edmundo, assim, analisar a arte espírita do ponto de vista da estética. Muitas vezes o artista se vale, alguns movimentos, inclusive artísticos, se valem de uma estética mais forte, mais agressiva, em busca de um suposto choque ou uma reflexão mais aprofundada no público. E diante dessa perspectiva, como é que você enxergaria, por exemplo, um teatro espírita que pudesse usar uma estética forte e agressiva, em algum grau até repulsiva, mas com a finalidade, digamos, de se chegar com mais profundidade no público?
Então, Vieira, não sei se você estava na hora que a gente combinou que não valia a pergunta difícil, cara. Mas vamos lá. Eu acho que Ele faltou essa reunião, viu? é, eu entendi o seu questionamento. Isso é muito. O teatro tem essa possibilidade, né? A música está no caminho, enfim, mas o teatro ele é provocador por essência, né? Eu acho tão valioso o recurso do teatro para a gente dentro da possibilidade da reunião, da associação com o espiritismo, né? Mas tem esse risco, porque o teatro, quando te pega, ele te mobiliza de uma forma que a sua emoção, né, o seu sentimento em movimento, ele é mexido mesmo. E aí você corre um risco de chocar mais do que movimentar para o belo. Porque se você, o que é a arte, né? Na visão de Emmanuel, é aquilo que te mobiliza para o belo. Em essência, aquilo que em todos os tempos o papel do artista foi tocar as cordas mais sensíveis do ser humano e levá-lo para a transcendência, né? Para o belo. Se você não fizer isso, do ponto de vista de Emmanuel, não é arte, e do ponto de vista de algumas correntes estéticas também, né? É, a arte se enfeiou, tem alguns olhares contemporâneos a respeito disso, né? Até dentro do campo da filosofia, mas enfim, dentro da estética espírita, que é o que você coloca, a meu ver, a gente deve movimentar sim, mexer sim com a pessoa, com o espírito, com certeza. A gente precisa sair da inércia, dessa inércia sem movimento, né? Que tem o movimento que é constante também é inerte, né? Mas dessa inércia que não se movimenta, esse repouso, melhor dizendo, esse repouso, a gente precisa sair desse repouso constante de que eu sei e não faço. Isso é muito, porque não é essa a proposta do espiritismo. Eu preciso saber mais, preciso só fazer, só saber. Como a Heloísa falou das asas, só uma asa. A gente precisa movimentar isso nas pessoas, né? Movimentar para onde? Para dentro de si, que ela se afunde e que ela saia daquela experiência estética mais decepcionada com a vida, ou mais desesperançosa. Eu acho que a gente não deve ir por esse caminho. Imagino eu do que eu vislumbro com a espiritualidade. A gente deve se movimentar para cima, e para cima às vezes pode ser só para a esperança, só que é muita coisa, se movimentar para a fraternidade, porque a essência do que a gente quer é movimentar para o amor. É isso que o Espiritismo quer, que a gente cresça na nossa capacidade de amar e de entender, né? Não é só amar, é amar e saber, né? São as duas coisas que nos transcendem. E o amar está na emoção, né? De colocar o seu sentimento de desejo de fazer o bem em movimento. Então, a meu ver, é um risco que a gente pode evitar. É muito valiosa a essência da proposta, que a gente precisa movimentar a pessoa. Chocar pode ser que diante de um choque ela se movimente, mas é muito mais arriscado, mas é um recurso, e a vida faz isso com a gente. A vida às vezes aperta o fio de um jeito que te surpreende, né? Porque você não anda, você não sai do lugar e te empurram, né? Enfim, a vida faz isso com a gente. A arte tem essa possibilidade também. É um risco, mas um valor que não pode ser ignorado. Não sei se eu compliquei demais a minha resposta, podia ser mais simples, mas foi isso que passou aqui pela minha cabeça a partir do que eu vejo no conteúdo doutrinário. Maravilha. Heloísa, você tem pergunta aí do Facebook? Deixa eu liberar aqui. Fala, ô Vieira. Concordo plenamente com o que Edmundo falou. Só estava tentando fazer o símbolo que Kelly trouxe para o grupo, que é de quê, Kelly? Elo. O coraçãozinho, né? Gostei. Heloísa, tem perguntas aí do pessoal do WhatsApp que você quer fazer? Deixa eu liberar aqui o seu. Edmundo, uma pergunta difícil também é o pessoal veio inspirado, certo? Então, Plínio perguntou: arte espírita tem alguma diferença em relação à arte popular ou clássica? Acho que nessa questão existe uma diferença em fazer um ritmo clássico ou popular? Entendi. Então, como proposta estética, a arte espírita ainda não tem uma proposta estética. E não sei se ela vai ter, mas enfim, ela não é
ela não pode se encaixar dentro disso, né? Clássico, popular, espírita. Essa é uma coisa que a gente faz para ocupar um espaço, né? Para ocupar um Utiliza da espaço ali. forma, né? Porque agora tem algumas diferenças no seu exercício, e acho que aí a gente tem um diferencial tremendo. Desde o processo de composição, de construção, composição não só da música, né? Do texto, de criação, o processo de trabalho, de ensaio, de produção, de preparação é distinto. Se não for distinto, a gente está ignorando, né, o conhecimento espírita. Como exemplo, né? Voltando aí ao grupo de teatro, que é a nossa realidade aqui mais próxima, né? Pode ser associada a qualquer tipo de manifestação artística. Se no seu processo de ensaio não há nada de diferente do que você faz se o grupo não for espírita, e onde você está aplicando o espiritismo? Não, lá é diferente, a gente faz prece. É só isso? Mas o que é a diferença? Quando eu estou montando a minha peça, ou eu estou participando do meu elenco lá que não é espírita, a gente está com um foco, que é a construção da obra artística, para que as pessoas assistam, que elas nos aplaudam ou elas nos odeiem, se for esse o objetivo, que saiam de lá incomodadas com o que nós fizemos, chateadas e aí eu estou feliz, pode ser um processo, né? Mas eu não estou considerando, por exemplo, a presença da espiritualidade no meu processo de ensaio. Isso nós consideramos, porque os espíritos estão em nossa vida mais do que nós imaginamos. Então estão nos nossos ensaios também. Nós sabemos que desdobramos durante o sono, e também está em André Luiz, né? Está nos Mensageiros. Desdobramos durante o sono, não isso aí está na obra básica, mas entramos em contato com os espíritos e vemos e contemplamos obras de arte, isso que está lá nos Mensageiros, contemplamos obra de arte, voltamos para o corpo físico e queremos recriar aquilo que vimos. Isso é influência do que nós vimos no sono. Esse é um recurso que nós temos, nós sabemos que isso acontece. Isso está sendo utilizado no seu processo de construção artística. Você sabe que a sua plateia também é espíritos, que eles reagem de diferente forma. Você utiliza, quando você constrói a sua peça, seu show, a sua coreografia, utiliza esse conhecimento para alguma coisa, isso modifica alguma coisa, você sabe que a energia que você gera no palco vai para a plateia, você conhece o processo de passe, de passar da energia que circula pelo passista para chegar no paciente, você utiliza isso no seu processo artístico. Porque se você não utiliza nada disso, você não está fazendo arte espírita. Mas o tema da minha peça é espírita. Aí você volta à questão, então é arte com temática espírita, né? Porque é feita pelo espírita, e o espírita se comporta e conhece coisas diferentes. Então é isso aí sim, nós fazemos completamente diferente. Ou deveríamos fazer, nós temos um grande diferencial. Agora, a arte espírita como proposta, qual é a proposta estética da arte espírita? Não, nós não temos. Opa, muito bem respondido. Temos ainda mais duas perguntas, viu? Opa, pode falar. Eu posso perguntar? Pode. Dona Alane Soares, né? Torcedora do Palmeiras, aqui de Natal. Mentira! Nunca mais vou na casa aberta. Pergunta. Vieira entendeu. Ela vai acabar de sair do Facebook. Lógico, é corintiana roxa. Por que o movimento espírita acha que a música elevada é somente a erudita? É a pergunta de Dona Alane Minadade Soares Batista Pereira. Eu não sei não se o movimento espírita acha isso. Algumas pessoas acham isso, né? Outras não. E deduzo, pelo menos do que eu já vi, que algumas pessoas acham ou percebem porque é o que conhecem ou associam, né? Porque a música erudita pode ser tem algumas coisas também que jogam para baixo, que fazem uma reação contrária, né? Por exemplo, ao que o Beethoven fez nessa canção, como que ele descreve na ação e reação. Eu acho que há um pouco, sim, dessa visão, né? E essa visão, a meu ver, é por desconhecimento, ou por pouco conhecimento, ou as referências que as pessoas têm, né? Assim como eu estou aqui respondendo essas coisas para vocês, com as referências que eu tenho, com o que eu estudei, fiz essas associações com conhecimento doutrinário, mas isso posso estar falando algumas tolices assim, bem grandes por ignorância, né? Por não saber algumas coisas. Acho que esse ponto de vista e esse olhar de que a música erudita que eleva
eu acho que é um pouco uma limitação mesmo de compreensão, de percepção, que é neste momento, né? Graças a Deus, a gente tem a eternidade para ir crescendo e mudando de opinião. Então, pronto. Deixa eu só dar um pitaco aqui. Tem uma música que eu acho muito bonita, Peço a Deus, é de um sambista carioca. Peço a Deus, dê um mundo de paz, peço a Deus que atinja os seus ideais. E é uma música muito bonita, ela tem toda uma conexão, no meu modo de ver, espírito, mas foi feito com sambista, com toda a realidade, possivelmente numa mesa de bar, tá entendendo? Tomando algum aguardente de cana e cerveja e tudo mais, mas fez aquela coisa que eu acho uma das coisas mais lindas. O juízo final, né, de Nelson Cavaquinho é uma coisa que, meu amigo, com certeza ali não veio um Beethoven, não, mas veio um parecido com ele, alguém daquela lá e ali, porque não é possível, é uma coisa muito bonita e deve ter feito. Não é isso, meu amigo? Então é uma coisa fantástica, é como se ele estivesse descrevendo o mundo todo, né? Então a gente não pode ter, lógico, o clássico é bonito, eu gosto muito de seu Beethoven, eu gosto muito da turma toda, mas seu Luiz Gonzaga ainda me emociona nas lágrimas, viu? Olha. Interessante isso que você falou, né? Interessante isso que você falou, porque que é um rótulo para um rótulo para outro, né? Que assim, não, mas isso foi composto, né, no contexto ali tomando a cerveja, a cachaça, né, de tal. Mas isso é verdade, os ambientes eles causam grande influência na gente, né? E a gente agrega vibrações dos ambientes que a gente frequenta, né? E também contribui com a nossa, mas passa do mais para o menos, né? A tensão circula no circuito elétrico, né? Do mais para o menos. Então, com certeza, sem dúvida, que o ambiente, um ambiente onde a presença do álcool, da festa, isso ele gera uma energia realmente que costumeiramente nos faz mal. Mas quem está compondo é o espírito. Você não pode esquecer o tesouro que esse espírito tem, né? As memórias de todas as suas encarnações que não se perdem, né? E aquilo que é registrado por ele, e a conexão que todos temos também com os mais elevados graus da espiritualidade, é que a gente vai perturbando essa conexão, vai diminuindo essa possibilidade, mas não estamos isentos de uma grande inspiração, assim como não estamos isentos de uma grande tolice. Mesmo não frequentando os bares, não tomando cachaça e não usando drogas, mas estando acompanhados por espíritos medianos ou superiores, não estamos isentos também de nos conectar, de gerar uma vibração de coisa muito ruim e de construir uma obra de arte também que impregnada disso. Se não estamos isentos, onde é que está a solução? É o vigiar, é o orar e é buscar a sua conexão com o mais alto. Aí o artista fazendo isso, ele tende a expressar isso na sua obra de arte. Pronto. Um pouco, resumindo, duas perguntas ainda que já enviaram, que fala sobre a questão de como a arte espírita, sendo assim tão linda, por que ainda não chegou na grande mídia? Uai. Tem perguntas que eu precisaria ser o coordenador espiritual do movimento espírita para conseguir responder, né? Eu tenho uma dúvida se a gente precisa chegar na grande mídia. Essa é uma dúvida. Questão, eu acho. É uma dúvida particular, assim, de qual é o trabalho? A gente chegar na grande mídia para quê? Né? Para quê? Tem sua utilidade. O que o filme Nosso Lar, os filmes, né? Nosso Lar, a mãe de Chico Xavier, as mães de Chico Xavier, melhor dizendo, né? O que esses filmes produziram de impacto, de mobilização de pessoas, foi uma coisa significativa, apesar de boa parte do público ser espírita, mas é muito importante que essas coisas sejam realizadas em grande mídia, né? Com grandes investimentos, que produzam, cheguem a pessoas que desconhecem os princípios do espiritismo. Isso renova a esperança, não porque vai tornar mais gente espírita, não porque vai dar mais gente na casa espírita, isso vai gerar mais contribuição no centro espírita, não é esse o nosso raciocínio. Porque não é o objetivo também. Porque isso consola, essas mensagens consolam,
Essas mensagens renovam a nossa esperança, isso é muito importante. Agora, eu, com a minha peça de teatro, que eu apresento para 10 pessoas, para 5 pessoas ou para 500 pessoas, isso não tem a menor diferença no objetivo do que eu faço e da capacidade que ela tem de tocar a emoção. Se toca a uma pessoa, está válido todo o investimento. Se não toca nenhuma pessoa na plateia, está válido o investimento, porque tocou a mim. Porque no instante que eu estava produzindo, isso agregou a mim e à minha volta, aqueles que participaram disso. E talvez disso a gente não possa abrir mão. Chegar à grande mídia é uma possibilidade, e eu não sei te dizer por que não. Eu desconfio que alguns caminhos desses, que eu estou sinalizando aqui, nos façam questionar se isso é onde nós temos que chegar, né? É onde precisamos chegar. Exato. Acho que é importante a gente chegar vamos dizer assim, de certa forma, a arte ela ser acessível, vamos dizer assim. Acessível para a gente poder apresentar num centro pequeno, num centro grande, numa comunidade, vamos dizer assim, uma comunidade carente, ou em outros bairros em si. Eu gosto dessa acessibilidade que a arte pode dar. Mas, é como você mesmo falou, será que a gente precisa realmente, esse é o objetivo de chegar na grande mídia mesmo? Uhum. E ainda pergunta o que não sei, é a Graça que fez essa pergunta, o que seria a grande mídia, né? Porque se é isso que a gente está vendo aí a nível de televisão no mundo, não sei se é muito interessante chegar. Mas eu fico com um comentário, quando você falou no filme do Chico, eu acompanhei muito de perto o filme do Bezerra de Menezes, por causa do Girão, que na época era o produtor, né, e a gente estava muito ligado à federação, éramos diretores de divulgação da federação, e a gente acompanhou muito, eu acompanhei uma fala de uma pessoa, ela disse assim, eu não sabia... Travou, rapaz. Travou, Tavares aí. Não sabia o que, Tavares? Que podia fazer um filme tão bom, sem palavrões. Normalmente os filmes brasileiros sempre tem aquele negócio dos palavrões e tudo mais, que vai e vem e tudo. Não sabia, mas isso na época do nosso querido Bezerra de Menezes, certo? Então, e outra coisa que você falou, quando foi lançado, aí lançou Bezerra de Menezes, Chico Xavier, as mães, foi assim uma cara boa. Eu pensei que as casas iam encher muito, tá entendendo? Eu digo, meu Deus, vamos nos preparar, porque vamos ter que abrir aqui, e não, foi aquele momento, e depois, aquilo que você continuou, a mensagem foi, a semente foi depositada, tá entendendo? E não foi alguma, tipo o semeador, umas foram colhidas, outras não, tá entendendo? Isso parece que não é muito importante a tal da arte na grande mídia. Vamos ficar por aqui mesmo. Se eu puder fazer só uma pequena intervenção, eu acho que essa pergunta, na realidade, ele traz embutido esse ideal, esse objetivo de divulgação da arte espírita, né? Agora, seja pelo um lado, seja pelo outro lado, a gente corre o risco de chegar nos extremos, que é transformar essa arte espírita como um instrumento de proselitismo, puro e simples, e aí chega um momento em que ela se vicia, porque torna o fim sempre a justificar o meio. Por outro lado, pode também transformar a arte numa bolha, né? No momento em que se a gente assume, digamos, um discurso um pouco, vou usar uma expressão mais forte, mas não é isso que eu quero dizer, de desprezo pelo interesse dessa divulgação mais ampla, a gente pode ficar cada vez mais criando camadas em torno de nós mesmos e ficamos presos nessa bolha. Então, é só essa observação que eu gostaria. E tem uma questão das linguagens artísticas que... Ai, meu Deus, apareceu o Sandro, que susto. Assim. O cinema tem essa pegada de grande público. A gente tem, olha que curioso com a arte espírita, a gente tem o audiovisual levando milhões de pessoas ao cinema, como em Nosso Lar. A gente tem o teatro, que tem companhias de teatro espírita profissional. A gente tem... isso é uma peculiaridade do teatro, né?
Então, talvez algumas linguagens estejam mais associadas ao trabalho da grande mídia, porque o que você faz com um filme, que depois é repetido, que depois, né, passa na Netflix, que depois, né, fica no ar durante alguns meses nos canais pagos, isso tem uma força de divulgação, de tocar as pessoas muito grande. E que não sei, Tavares, se isso tem uma reação imediata nas casas espíritas, né? Porque cada um precisa de um tipo de remédio, né? Às vezes, alguns precisam do remédio mais forte, somos nós, né? Frequência na casa espírita 2, 3 vezes por semana, estudo, trabalho. Né? Outros precisam da semente plantada para um tempo que vai vir ainda, para quando passarem por certas situações na vida, possam nem lembrar racionalmente do filme que assistiram, mas saber lá no fundo, não, a vida continua. Então aqui talvez eu possa, diante desse momento de dor, é nisso que eu vou me apegar, né? Então a gente não tem controle sobre isso. Eu acho interessante o que o Vieira colocou nisso. A gente não pode ignorar, desprezar o trabalho de divulgação, né? O trabalho que a grande mídia faz. Mas não é esse o objetivo. Tem outras coisas, né? Tem outros aspectos, melhor dizendo, nem objetivo, tem outros aspectos que são tão valiosos quanto. Bem-vindo, boa noite, tio Sandro. Veio aqui com a fardinha também. Muito bem. Eu só quero falar para o Vieira, um momentinho só, Sessão, eu só quero falar para o Vieira, para o Edmundo, e para a Heloísa e para todo mundo, que você pode ver que a sala se iluminou, ficou mais brilhosa, ficou verde, vermelho e branco. Pode verificar, ela ficou luminosa. Saudações tricolores, meu caro Tavares. Boa noite a todos. Estava aqui acompanhando nos bastidores, mas estava vendo. Xerife Edmundo, agora do outro lado do oceano, amigo. Estamos juntos, estamos aí do lado. Eu queria saber, amigo, como é que você percebe o movimento de arte espírita em Portugal? Você viajou bastante pelo Brasil e já viu muita coisa da nossa realidade aqui. O que te chama a atenção da realidade da arte espírita do lado daí? Essa pergunta é mais fácil, porque eu não conheço, então eu não tenho como responder. Mas eu sei, já posso dar spoiler. Nos estudos da Abrarte, que são quinzenais, e tem um estudo daqui a pouco, 8h30, que fala sobre dramaturgia, né, sobre o teatro espírita. Nos estudos quinzenais está planejado, se não me engano, para o mês que vem, o tema é exatamente esse, a arte espírita em Portugal, e é por um artista português, e ele conhece, ele vai poder dizer as coisas. Eu, se eu falar agora, vai ser só asneira. Chega, já falei asneira demais para essa pequena hora. Sandro, e essa foi a primeira pergunta que eu... Opa, travou um pouquinho. Eu fiz. Primeiro, olha, eu não sei de nada, porque eu cheguei aqui e estou preso até agora. Eu só sei, se você me perguntar sobre o sofá, eu falo tudo do sofá. Agora da arte fica difícil. Mas tudo bem. Você vai fazer a pergunta do Júnior de Parnamirim? Já fez a da Cristina? Já é pro Sandro. A da Cristina é muito boa. Veja aí a da Cristina. Você quer que eu bote ela aqui no visor? Pode ser. Pronto. Mas... Pronto. Tá aí, ó. Leia aí, Heloísa. Pronto, a da Ana Cristina, do bairro de Candelário, aqui de Natal. Porque a arte espírita não é com tanta frequência, a Casa Música, tocada nas reuniões dos centros espíritas, no passe. No passe. Eu acho que ela quer falar aí, o passe. No passe, eu acho que ela quer falar da reunião pública normal, né? Acho que ela deve ser nesse sentido. Mas acho que ela falou da música ali, naquele momento do passe, né? Mas por que não usar arte? É verdade, é comum, às vezes, em alguns grupos utilizarem né? Uma música de fundo, mas não a música espírita, né? Eu acho que também aí vai o desconhecimento de que existe essa produção, vai um pouco disso que foi colocado antes, que é de achar que a música erudita é melhor, alguns preferem não ter música, né? Então, assim, a gente tem muitos centros espíritas no Brasil, né? Apesar da unidade doutrinária estar presente, com algumas escorregadelas de vez em quando, mas nós estamos todos falando de espiritismo, mas a sua forma, a sua prática das casas espíritas são diversas. Nas regiões diferentes do país, às vezes na mesma região, às vezes na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, tem centros espíritas que fazem algumas formas diferentes. Aí, nesse caso, vai usar música, não vai usar música, vai usar música espírita, não vai usar Roberto Carlos, eu já vi, eu participei de um centro que
nós fomos 2 vezes na reunião, e que as músicas... não, Roberto, era os nossos amigos lá do Submarino Amarelo, como é que é o nome? Beatles. Submarino Amarelo. Achei legal pra caramba, o passe com Beatles e tal, mas cada um tem a sua proposta aí. Verdade. Gente, muito bacana toda essa conversa, as perguntas, mas estamos já pertinho do final, e a gente também preparou aqui do Grupo Personal também uma coisa bacana para finalizar com o nosso amigo Sandro, e a gente se vê também nos próximos programas de rádio, nas próximas lives. Fica aí com você, Sandro. Pois é, a gente pegou aqui uma das preces que o Espírito Ismalha faz, que é descrito na obra Mensageiros, de André Luiz. Ismalha, que já é um espírito evoluído, né, e que faz uma prece bastante emocionante. A gente deu uma sintetizada aqui, porque ela se estende um pouco, mas vamos tentar fazer, né, o nosso momento de oração. Aqui não é um momento exclusivamente artístico ou com pretensões artísticas, mas é um momento de orar a partir de uma bela prece, que é uma poesia, né, e que a gente vai poder fazer, graças a ela, também uma conexão maior com a espiritualidade superior que a gente precisa nesse momento, né, de tanta dificuldade para o nosso planeta. Então, diz assim: ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal. Na estrada imensa da vida, seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade nossa alegria de viver, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificados seja para sempre, Senhor. Então, que a gente possa, né, ter esse movimento de gratidão a Deus. A gente acorda todos os dias com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas certamente é uma oportunidade ímpar estarmos aqui encarnados. Claro que a vida segue, né? O oposto de morte não é vida, o oposto de morte é nascimento, porque a vida segue também na outra dimensão. Mas que a gente possa valorizar essa nossa vida enquanto encarnados, quem está encarnado, e enquanto desencarnados, quem está desencarnado e de alguma forma nos assistindo, nos inspirando, para que a gente possa progredir, né? E realmente conseguir vislumbrar toda a beleza que existe no universo. Às vezes a gente passa muito batido disso, né? Das pessoas, da natureza, das coisas. E é isso, gente. É a nossa contribuição com esse momento tão bacana aí. Acho que cada vez mais a gente agradece por lembrar sempre do Grupo Persona, lembrar da gente e sempre dar esse espaço para a gente poder conversar. Agradeço a Edmundo, seu tempo, e também junto com a gente conversar sobre arte e esclarecer. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas, mas fica para a próxima. Fica para a próxima, meu amigo Edmundo, muito obrigado. Deus que lhe pague, como a gente sempre diz, fique me devendo essa, pago na próxima encarnação, porque essa já está muito carregada. Agora eu quero aproveitar esses finais só para falar que amanhã, nesse mesmo horário, nosso irmão Delcio Soares, lá de São Paulo, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, vai estar falando aqui sobre os lares de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E no domingo, lá de Las Vegas, né, em Nevada, nos Estados Unidos, nossa irmã Luísa Marteleto vai estar fazendo uma palestra sobre 2 livros que ela lançou, Abençoada Gravidez e O Evangelho para a Criança. E no domingo também ela volta de novo, direto do Las Vegas Christian Spirit Center, vai falar como é o movimento espírita, como é o espiritismo e como é o movimento espírita nas terras do Tio Sam. E terça-feira eu queria a presença de todos vocês, porque nosso irmão Max Melo vai estar aqui falando
sobre a Casa Espírita, o Bom Samaritano. Então, nosso irmão Max Mello vai estar falando sobre essa casa maravilhosa, esse trabalho dele, lindo e maravilhoso, né? Lá ali na subida da ladeira do Balde. Então, hein? No Passo da Pátria. No Passo da Pátria, lá, muito bonito esse trabalho, há quase 20 anos já está por lá, o nosso irmão e toda a sua trupe. Então, muito obrigado a todos. Edmundo, valeu. Vieira, brigadão. Sandro, só por você ser tricolor, meu amigo, já valeu. Você vindo para cá ficou melhor ainda. E, dona Heloísa, eu vou lhe contratar aqui para ser a nossa Cicerone. Obrigado a todos. Que a paz do Cristo esteja no coração. Muito obrigado. Amigos. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Muita paz para todos também. Boa noite. Tá bom. Tchau, tchau, meu amigo. Boa.